Olá, sejam bem-vindos a mais um Open Talks, a série de conteúdos coproduzidos por Capgemini e MIT Sloanville Brasil, diretamente aqui do Febraban Tech 2025. Meu nome é Tomás Gomes, sou jornalista, e hoje estou aqui com Fábio Cossini, gerente de desenvolvimento de negócios da AWS, que a gente vai falar aqui um pouco sobre os impactos aí da IA generativa na experiência de clientes, na transformação de empresas no setor financeiro. Fábio, muito obrigado pela presença, bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de poder discutir esse assunto tão bacana que a gente tem visto recentemente no setor financeiro. Muito bom, vou começar a nossa conversa aqui com um dado, Fábio, que eu tenho aqui. Uma pesquisa aqui da própria Febraban mostra que 8 em cada 10 bancos já incorporaram IA generativa em suas operações, né? E desses bancos que incorporaram, eles viram um aumento de 11,4% no aumento de eficiência dos processos. Eu acho que pensando nesse avanço que a gente tem observado, como a AWS vem atuando junto com as organizações do setor para desenvolver soluções personalizadas que ajudem a desbloquear todo esse potencial? Cada caso é um caso, né? Então, depende da maturidade das instituições financeiras, com os dados que elas possuem, e com o conhecimento que elas possuem em relação à inteligência artificial e, mais recentemente, com a inteligência artificial generativa. Então, isso vai primeiro da maturidade do conhecimento. O que nós temos feito com essas instituições que são mais maduras, nós já entramos em projetos mais transformacionais, enquanto que com instituições que ainda estão, ou estavam, agora já estão até no estágio mais avançado, mas que estavam interagindo com IA e depois com IA generativa, a gente costuma usar protótipos. A gente tem um time de prototipagem dentro da AWS e a gente atua nessa linha. O que nós falamos lá dentro, a gente não é apaixonado pela tecnologia, mas a gente é apaixonado pela oportunidade, pelo desafio que o cliente tem. Então a gente foca nessa oportunidade, nesse desafio, para construir a solução em qualquer instituição que a gente atua, seja nas mais maduras, seja nas menos maduras em relação à inteligência artificial. Importante que a gente tem também uma rede de parceiros muito grandes, né? E isso também nos ajuda a efetivar esse processo de transformação que as instituições estão tendo com a inteligência artificial como um todo. E essa pesquisa que a gente no começo, ela traz também um aspecto interessante, né, que tem a ver no final com o aumento de eficiência, de rentabilidade, que é o uso de soluções de IA generativa para promover iniciativas de educação financeira, de redução de inadimplência, né? Como é que a AWS vem apoiando as instituições com esse tipo de iniciativa? Em relação a conhecimento, né, a treinamento, então nós temos iniciativas que são para todos. A gente acredita, é bom frisar isso, que daqui para frente a inteligência artificial vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia, seja no dia a dia pessoal, seja no dia a dia empresarial. Então nós temos, por exemplo, treinamentos que são ofertados ao público de forma gratuita. Então nós temos o AWS Skill. Qualquer um pode entrar lá em vários níveis e fazer esse treinamento, né? Os treinamentos relacionados à IA e à generativa, tá? Nós temos uma meta, tá? que nós alcançamos. Então nós tínhamos uma meta de treinar 29 milhões de pessoas, né? Ao redor do mundo em nuvem, inclusive com inteligência artificial também. Então, falando dos nossos clientes, a gente, como eu falei, tem vários níveis de maturidade. Então, nós temos programas de capacitação dos nossos clientes em relação à IA como um todo e aos serviços de IA generativa que a AWS fornece. Então, esse é o primeiro ponto de educação em relação à IA, né? Agora, o que nós temos visto também com os nossos clientes é um desafio, né, de trazer a IA para as suas equipes. Isso a gente resolve com capacitação, trazer a IA para os seus produtos e fazer com que os clientes desses produtos eles consigam utilizar a IA para resolver aquele problema. Então, o problema, a dúvida que eles têm, a interação que eles têm com a instituição. Nesse ponto específico, a gente vê algumas instituições, e eu cito, por exemplo, o Santander, que tem uma solução de IA como um todo, né, e de IA generativa, para investimentos
levando aos seus clientes de forma fácil como que esses clientes podem interagir com os investimentos do portfólio de produtos de investimento do Santander. Então, a gente vê que a IA generativa ela tem um grande potencial de educação, de maior facilidade no relacionamento das instituições financeiras com os clientes. No caso de inadimplência, é interessante. Duas situações, né? A primeira situação é para dentro da empresa, das instituições financeiras, você levar novos modelos de inteligência artificial e agora com inteligência artificial generativa para fazer essa predição do que poderia ser um contrato ou uma transação com o banco que no futuro pode gerar inadimplência. E tem outras soluções que a gente vê com fintechs que trabalham conosco, de alertas, até tanto para as empresas ou quanto para a pessoa física, de pagamento, né? Então você alerta já a pessoa que vai ter uma conta a pagar, isso é interessante, porque às vezes a conta não está num débito automático, e também depois na negociação, uma vez que tem uma cobrança, né, a inadimplência já ocorreu, mas a recuperação daquela cobrança também por meio de inteligência artificial que acelera a negociação ou até mesmo a recuperação da cobrança. Então, interessante, né? Você falou sobre democratização de conhecimento, até de novas formas de relacionamento, mas também tem a democratização da própria tecnologia, né? E aí vocês têm plataformas como o Amazon Bedrock e o Marketplace que estão ajudando a democratizar esses modelos fundacionais e soluções de IA generativa. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel que essas plataformas vêm exercendo na democratização e no acesso e na aceleração de soluções de IA no setor financeiro. Isso é um ponto bem importante que você tocou. Primeiro, o Marketplace. Né? Então, o Marketplace ele apresenta as soluções dos nossos parceiros e dos nossos clientes. Então, ele acelera essa jornada de inteligência artificial, porque a solução já está pronta. Então, ao invés de você como empresa, ter que desenvolver a solução já está pronta. Então, você funcionaria como um Lego, onde você vai pegando as peças do Marketplace, né, conjugando com as suas próprias peças, para levar uma solução para o seu cliente. Então, o Marketplace é esse grande acelerador, né, de soluções que os nossos clientes podem se valer. Um outro ponto em relação a essa adoção, né, dentro das empresas, como você falou, o Bedrock, né? Então, só para explicar um pouco como é que funciona o stack, né, de tecnologia, de IA da AWS. Como eu falei no começo, a gente acredita que a IA vai permear toda a empresa, né? Então, cada vez mais presente nas nossas vidas e da empresa também. Então, a gente acha que todos têm que ter acesso à inteligência artificial. A primeira camada do nosso stack, ela está muito relacionada com a parte de infraestrutura. Então, lá nós oferecemos as máquinas, os chips, né? Então, nós temos chips dos nossos parceiros, mas nós temos 2 chips produzidos pela Amazon. O primeiro deles é o Trainium. Então, no momento de treinar os modelos, esse chip é mais direcionado para o treinamento. No momento de produção, uma vez que o modelo está treinado, a gente usa um outro chip que é o Inferentia. Inferentia, ele já é para em produção mesmo, as aplicações usando. E isso tem um ganho não só de velocidade, como também um ganho de custo. Outro ponto importante ainda nessa camada é o Amazon SageMaker. O Amazon SageMaker é a nossa plataforma para o cientista de dados. Então, nessa plataforma, os cientistas de dados eles podem criar os seus próprios LLMs, criar os dados que vão alimentar os LLMs, né, que já são oferecidos por nós. Então, essa primeira camada, a camada de baixo, a camada estrutural, a camada de base. A gente vai para uma segunda camada, que é o Bedrock. O Bedrock, a nossa ideia foi a de flexibilizar o acesso aos LLMs, aos melhores LLMs do mercado, né? Dentre os quais nós temos agora a família do Amazon Nova. Mas outros LLMs podem ser encontrados lá, como os LLMs da Meta, da Anthropic,
E isso é importante porque o que nós acreditamos, mesmo com a família do Amazon Nova, que traz um custo muito competitivo e traz uma performance muito alta em relação aos outros LLMs, nós acreditamos que as soluções elas não podem ser calcadas em um único LLM. Então, essa flexibilidade de poder escolher entre vários LLMs para uma determinada situação, problema, oportunidade, é um ponto. E a facilidade, que é o segundo ponto do Amazon Bedrock, a facilidade porque as empresas podem acessar todos esses LLMs com uma única API. Então, isso traz uma facilidade, um time to market da solução mais rápido. A última camada, que é a camada de cima, é para aquelas pessoas dentro da empresa que são menos técnicas, mas que precisam se valer da IA generativa, como você falou nos dados, né, do relatório da Febraban. Uma produtividade maior, até para uma experiência melhor dentro da empresa. Então, nesta linha de cima, a gente tem o serviço do Amazon Q, né? E isso permeia todas as camadas da empresa com a possibilidade de usar IA generativa e aí aumentar a produtividade, ter um melhor relacionamento com os clientes. Então, o Amazon Bedrock, que fica no meio da stack, é justamente isso. Ele traz uma facilidade de um lado e uma flexibilidade do outro para trazer vários LLMs para compor as soluções de IA dentro da empresa. Tá? E, Fábio, para a gente começar a amarrar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco aí de visão de futuro para o curto, médio e longo prazo, né? Quais são as principais tecnologias, soluções, movimentos de IA que você acha que devem impactar o setor financeiro nos próximos anos e que a gente deve ficar de olho? Eu acho assim, sem sombra de dúvidas, o que a gente está vendo hoje é a parte de agentes, né? Então, você conjugar a inferência de uma possível ação e a execução dessa ação, a gente está vendo isso como um grande potencial, principalmente para o ganho de produtividade, como também para o relacionamento com o cliente. Um ponto que a gente vê, pós-Open Finance, tá? A gente vê muita visão de ecossistema, né? Então, imagine um ecossistema de turismo, tá? Onde você, dentro desse ecossistema, você tem os fornecedores dos serviços e produtos de turismo, tá? E você interage com uma plataforma onde você faz as suas reservas de voo, onde você faz as reservas de hotel e, por trás disso, os serviços financeiros que são importantes, como seguro, um crédito, né? Tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Isso tudo orquestrado por agentes, orquestrado pelas instituições financeiras, que tem todo esse ecossistema de fornecedores como seus clientes, e todas essas interações por meio de inteligência artificial e de agentes, que vão fazer a reserva de uma passagem automaticamente, assim como o pagamento. A gente vê um grande potencial e a gente vê também a movimentação dos parceiros também da AWS nessa linha de trabalhar com IA generativa e com agentes. Eu faço uma ressalva, tá? Que é presente, mas cada vez mais vai ser uma tendência, que é a IA, a inteligência artificial responsável. Então, foi um ponto que eu não citei aqui, mas a gente tem uma preocupação muito grande, desde as conversas que nós temos com os nossos clientes, desde o começo, seja com clientes mais maduros, seja com os clientes que estão começando ou já começaram, estão no início, é de colocar IA responsável. E pouco se fala. Então, é um presente e cada vez vai ser estar mais presente nas ações das empresas. Em breve nós teremos no Brasil regulação sobre IA, sobre o uso de IA. Outros reguladores ao redor do mundo também estão se preocupando com isso. Então eu sempre trago esse ponto como algo que é presente, mas algo que tem que estar cada vez mais presente nas ações. Então eu vejo isso também como uma tendência que a gente tem que adotar, né, para ter levar em consideração a ética, levar em consideração a transparência. Então, esse é um ponto, 2 pontos que eu vejo hoje que a gente tem conversado muito com os nossos clientes. Muito bom, Fábio. Eu queria te agradecer novamente a conversa, foi excelente. Obrigado por compartilhar sua visão, sua experiência com a gente. Foi um prazer.
Eu que agradeço e fico sempre à disposição. E para você que acompanhou a gente até agora, aqui em mais um Open Talks, muito obrigado pela audiência. A gente se vê no próximo.